Pessoal, iniciamos a gravação aqui. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que tirou um tempo para a gente conversar um pouco hoje sobre sistema endócrino e atividade física. Eu sou da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás. Eu faço parte do Laboratório de Avaliação do Movimento Humano, LAMOV, e estou iniciando uma linha de pesquisa lá em relação à relação de força entre quadríceps e isquiotibiais na performance e prevenção de lesões, principalmente com atletas de futebol. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema um pouco diferente, que é sobre as respostas e adaptações fisiológicas do sistema endócrino em relação ao exercício físico, tá? Como a gente falou ali agora, o chat parece que está com algum problema aí, não está dando para mandar mensagem, então vocês podem se sentir à vontade para levantar a mão, para me interromper aí, ligar o áudio a qualquer momento, tá bom? Sintam-se à vontade. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar um pouco, introduzir, né? Falar um pouco sobre uma revisão básica sobre a organização do sistema endócrino. Depois a gente vai introduzir alguns conceitos em relação à atividade física e o exercício físico, alguns conceitos básicos, e depois a gente vai entrar na nossa parte principal, que é as respostas e adaptações fisiológicas do sistema endócrino em relação à atividade física. Certo? Então vamos lá, começando sobre a organização do sistema endócrino, a gente sabe que a divisão desse sistema é meramente didática e que os sistemas fisiológicos atuam de forma integrada, mas a gente vai começar introduzindo alguns conceitos aqui que eu tenho certeza que vocês sabem, mas eu acho importante a gente relembrar essa parte básica aqui para a gente conseguir construir o raciocínio de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais sólida, né, quando a gente vai falar da parte mais específica dentro da atividade física. Então, as nossas células, elas se comunicam com determinados tipos de sinalização, que pode ser sinalização autóctona, quando essa célula libera sinalizadores que vão atuar na própria célula. Essa sinalização pode ser parácrina, quando vai atuar em células vizinhas, e ela pode ser endócrina, quando ela vai liberar um sinalizador que vai, na corrente sanguínea, atuar em células que estão distantes, células de outros tecidos, né? Então, Guyton e Hall, 2011, descrevem alguns tipos de sinalizadores de mensageiros químicos, sendo eles neurotransmissores, hormônios endócrinos, hormônios neuroendócrinos, e isso vai diferenciar basicamente o local onde eles são produzidos, qual é a ação deles, e os neurotransmissores eles vão atuar ali nas sinapses, na comunicação entre neurônios, hormônios endócrinos liberados por glândulas ou células especializadas e vão atuar em células-alvo em outro local do corpo, então, como eu falei, vão ser liberados na corrente sanguínea para atuar em outros tecidos, e ele ainda divide hormônios neuroendócrinos quando são secretados por neurônios. Então, um exemplo melhor que a gente tem são os hormônios do hipotálamo secretados pela neurohipófise. E ele ainda traz aqui também a sinalização parácrina e autóctona, que eu acabei de falar, e ele ainda divide em citocinas, que são peptídeos secretados por células no líquido extracelular e podem funcionar tanto de forma autóctona, parácrina ou endócrina. Então, a gente tem como exemplo as citocinas produzidas pelo tecido adiposo, que são chamadas de adipocinas, e as citocinas produzidas pelo tecido muscular, que são chamadas de miocinas. Então, o sistema endócrino ele é definido basicamente de forma simplificada por um órgão hospedeiro, que vai ser uma glândula, que produz minúsculas quantidades de mensageiros químicos, que vão ser os hormônios, e que vão atuar em algum órgão-alvo ou receptor. Essa figura aqui, do livro da Silverthorne, ela ajuda bastante a resumir os principais eixos que a gente tem de feedback negativo e de hormônios tróficos em relação ao hipotálamo, à adenohipófise e outras glândulas do nosso corpo. Então, a gente tem o eixo ali, por exemplo, do TRH, que é o hormônio liberador de TSH, que vai ser secretado pelo hipotálamo, vai atuar na adenohipófise, liberando o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que vai até a tireoide fazer com que essa glândula produza os hormônios tireoidianos T3 e T4. E da mesma forma, a gente tem, por exemplo, o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, vai estimular a adenohipófise a produzir a corticotrofina, e essa vai atuar no córtex da glândula suprarrenal, estimulando a produção de cortisol. Mesma coisa com o hormônio liberador de GH, o GH vai atuar no fígado, estimular a produção dos IGFs, né, os fatores de crescimento semelhantes à insulina, e também o hormônio liberador de gonadotrofina, que vai estimular a adenohipófise a liberar as gonadotrofinas, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que vão estimular as gônadas a produzir os estrogênios, progesterona e os hormônios androgênios. E todos esses hormônios ali, secretados por essas últimas glândulas, vão ter diversas ações em vários tecidos, né? Ainda dentro dessa classificação dos hormônios, a gente tem que lembrar que eles podem ser divididos em diferentes tipos de acordo com a sua composição e com a forma com que eles vão ser transportados e exercer a sua sinalização.
Então, os hormônios eles podem ser divididos em classes de hormônios derivados de esteroides, e a gente tem como, por exemplo, estradiol, cortisol, DHEA, e a gente tem os hormônios que são derivados de aminoácidos ou polipeptídicos, né? Que são, por exemplo, polipeptídicos, o GH e a insulina, e derivados de aminoácidos a gente tem, por exemplo, a adrenalina e o T3 e o T4. Adrenalina, T3 e T4, hormônios derivados do aminoácido tirosina, mas a gente tem, por exemplo, a melatonina, secretada pela glândula pineal, que é derivada do triptofano, então outro tipo de hormônio derivado de aminoácido. O que diferencia principalmente essas classes de hormônios são que eles vão ser diferentemente sinalizados e transportados no nosso corpo. Os hormônios esteroidais, eles vão ter que ser carregados por alguma proteína transportadora, visto que eles não são solúveis no plasma sanguíneo, e por isso eles vão atuar em receptores, principalmente receptores nucleares e receptores dentro do citoplasma, quando eles vão exercer as funções deles. E os hormônios derivados de aminoácidos e polipeptídicos, eles podem ser carregados livremente na corrente sanguínea e vão atuar em receptores de membrana. Isso aqui é importante para a gente entender as principais ações deles. Então, eu trouxe algumas tabelas aqui que resumem um pouco disso que eu estou falando, dessa abordagem introdutória. Não vou passar detalhe a detalhe por todos, mas só para trazer uma esquematização, né, desses diferentes tipos de hormônios, que são os peptídicos, os esteroides e os derivados de aminoácidos, a síntese e o armazenamento deles, a liberação pela célula genitora e o meio de transporte. Então, destaco ali que no meio de transporte, os peptídicos e os hormônios derivados de aminoácidos, como as catecolaminas, podem ser dissolvidos no plasma, porém, hormônios esteroidais, eles são ligados a proteínas carreadoras. E aí eu posso enviar esses slides para vocês também, para ter isso aqui esquematizado mais fácil, mas eu não vou perder muito tempo nessa parte aqui para a gente poder avançar mais para a parte que já trata dentro do exercício físico. Sobre os fatores que estimulam a atividade endócrina, a gente tem principalmente três, que são os fatores hormonais, humorais e neurais. Os fatores hormonais são hormônios que influenciam a secreção de outros hormônios, que é o mais comum, que é quando a gente vê, por exemplo, o hormônio liberador de corticotrofina secretado no hipotálamo influenciar a liberação de corticotrofina na adenohipófise, por exemplo. A gente tem o fator humoral, que são as oscilações nos níveis de íons e nutrientes transportados no sangue, na bile e em outros líquidos corporais. Então, por exemplo, quando a gente tem um aumento da nossa osmolaridade, a gente tem um estímulo para a secreção de ADH na nossa neurohipófise, né, para a gente estimular a retenção de líquido. E também a atividade neural, que afeta a secreção dos hormônios. Então, uma figura que esquematiza esses três tipos de fatores que influenciam na secreção de hormônios. E a gente pode destacar, quando a gente fala do hormonal, como eu falei, corticotrofina e hormônio liberador de corticotrofina. Depois, o hormônio adrenocorticotrófico em si, estimulando a produção de cortisol. A gente tem como exemplo da sinalização humoral, do fator humoral, que interfere na sinalização hormonal, os níveis de glicose plasmática, influenciando na secreção de insulina nas células beta das ilhotas de Langer no pâncreas. E, por exemplo, no fator neural, a gente tem a estimulação simpática das medulas adrenais, estimulando, né, a produção e a secreção de catecolaminas, de adrenalina e de noradrenalina. Então, agora a gente já vai entrar nos conceitos em relação à atividade de exercício físico, introduzindo alguns conceitos básicos para a gente conseguir entender o que vem mais lá na frente. A atividade física, segundo Kaspersky, em 1985, pode ser definida como todo movimento corporal realizado pelos músculos esqueléticos que resulte em gasto energético maior do que o gasto de repouso, e o exercício físico já é um subgrupo da atividade física, no qual essa atividade ela tem que ser sistemática e organizada em relação às suas variáveis, com o propósito de melhorar ou de manter um ou mais componentes da aptidão física. Então, a gente sempre dá aqueles exemplos básicos de que a atividade física pode ser você lavar um carro, pode ser você lavar uma louça, pode ser você passear com um cachorro, andar no parque, andar no shopping. E o exercício físico é quando você faz isso de forma sistematizada. Então, por exemplo, se você vai caminhar no parque, você está fazendo atividade física. Agora, se você pretende caminhar no parque 3 vezes por semana, por 30 minutos, a 70% da frequência cardíaca máxima, com o intuito de melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, aí você pode dizer que você está fazendo exercício físico, porque essa prática se tornou sistematizada. E aí a gente tem esse esqueminha aqui do Hackney e do Lane, de 2015, que auxilia a gente a entender qual que é a importância da regulação da nossa relativa homeostase durante a prática de atividade física. E aqui, na maioria das vezes, eu vou falar atividade, porque o exercício, como eu comentei, ele é sistematizado. Essa é a diferença dele para atividade física. Porém,
as respostas e adaptações fisiológicas, a gente pode dizer que são as mesmas, com um certo cuidado, mas a gente pode dizer isso. Porque o nosso corpo não sabe se a gente está fazendo exercício ou se a gente está fazendo atividade. Então, a gente pode dizer que são as mesmas respostas, então eu vou dizer atividade física, que engloba um grupo maior, porque as atividades físicas vão gerar essas respostas fisiológicas, mas quando a gente tem uma certa intencionalidade na hora de gerar essas respostas e adaptações, a gente tem que partir para o exercício físico, lembrando que esse tem que ser sistematizado. Então, algumas necessidades que a gente tem durante a prática de exercício físico é controlar a nossa temperatura corporal, é gerar respostas imunológicas que vão reagir em relação à nossa a dano muscular, por exemplo, que é uma das coisas mais comuns que a gente vê no exercício físico. A gente tem ajustes cardiovasculares, principalmente em relação à nossa frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, diastólica, e a gente tem que regular a nossa produção de energia, principalmente nas vias que a gente tem de ressíntese do ATP. Então, dentro dessas vias de ressíntese do ATP, a gente tem principalmente, né, a via de creatina fosfato, ou via fosfagênica, na qual a gente tem a creatina fosfato servindo como doadora de grupo fosfato para o ADP, que vai ser ressintetizado em ATP para conseguir gerar contração muscular. A gente tem a nossa via glicolítica, ou via anaeróbia lática, e a gente tem a via aeróbia, ou via oxidativa. E dentro das formas que a gente tem de consumo de ATP somente pelo músculo esquelético, a gente tem principalmente três, que são a bomba de sódio potássio ATPase, que atua ali na despolarização da membrana da fibra muscular. A gente tem a bomba de cálcio ATPase, que vai atuar no relaxamento muscular, na medida em que retoma o cálcio do sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático. E a gente tem, por exemplo, a atividade de miosina ATPase, que vai atuar na contração muscular da forma que está exemplificado nesse GIF aí à esquerda de vocês. Então, ali a gente tem a atividade de miosina ATPase, quando o cálcio se liga na troponina, muda a conformação da tropomiosina e permite que a miosina se ligue no sítio ativo da quitina, gerando a contração muscular. Pessoal, até agora tudo bem aí? Alguém liga um áudio, me dá um oi aí, já que não tem o chat, só me dá um ok. Tá tudo bem. Dando para entender? Sim. Perfeito, então. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Então, só conceituando aqui também um pouco sobre o nosso condicionamento aeróbio, o que a gente tem que lembrar? Que o condicionamento aeróbio, ele pode ser definido com a capacidade que a gente tem principalmente de três sistemas, que são o sistema respiratório, cardiovascular e neuromuscular, podemos dizer assim, de suprir a demanda fisiológica durante uma atividade aeróbia. Essa atividade, ela normalmente tem que ser dinâmica, ela não pode ser estática, e tem que envolver grande quantidade de massa muscular. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente quer descobrir a nossa capacidade falando o termo certo, né, a nossa potência aeróbia máxima, a gente tem que fazer um exercício que envolve grandes grupos musculares e um exercício dinâmico. Por exemplo, esteira, bicicleta, natação, pular corda, subir e descer de um step, de um degrau. Por que não pode envolver pequenos grupos musculares e ser um exercício estático? Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo uma rosca direta, para quem faz academia aí, se estiver fazendo uma flexão de cotovelo, usando os meus flexores de cotovelo, bíceps braquial, braquioradial, para levantar um certo peso, se eu fizer uma atividade máxima ali, ou seja, levantar aquele peso máximo que eu conseguir, dependendo do peso que for, pode ser que eu consiga fazer pode ser que eu consiga fazer 10, pode ser que eu consiga fazer 20 repetições. Mas a falha que eu vou chegar ali vai ser decorrente de uma falha do sistema neuromuscular e não da via aeróbia como um todo, que envolve os sistemas respiratório, cardiovascular e muscular. Então, por isso que a gente precisa envolver grande quantidade de massa muscular. E também não pode ser estático. Então, por exemplo, se eu for plantar uma bananeira, se eu for fazer algum exercício da calistenia, alguma coisa assim, que eu tenho que sustentar meu corpo em uma posição muito difícil, isso pode exigir o máximo do meu corpo, só que, novamente, o máximo só do sistema muscular. Não vai exigir muito do meu sistema cardiovascular, porque esse sistema não vai ser muito estressado ali naquele momento. Agora, quando eu faço um exercício dinâmico, eu me movimento e exerço um esforço com grande quantidade de massa muscular, por exemplo, numa esteira, aí eu consigo gerar o estresse necessário nesses três sistemas para conseguir atingir o que a gente chama de consumo máximo de oxigênio ou VO2 máximo, que pode ser definido como a nossa capacidade máxima de captar, transportar e utilizar o oxigênio para atender a demanda metabólica em uma atividade física. Captar seria responsabilidade do sistema respiratório, transportar, responsabilidade do sistema cardiovascular e utilizar o oxigênio, responsabilidade do sistema neuromuscular. Então, esse consumo máximo de oxigênio é só
um conceito importante que eu quero relembrar aqui com vocês, para quando eu trouxer gráficos, falar de percentual do VO2 máximo, falar de VO2 máximo em atletas sedentários, a gente conseguir entender isso de uma forma um pouco mais clara, né? Então, quando a gente vai fazer uma ergospirometria, um teste ergométrico máximo, na medicina, vocês costumam fazer isso mais no âmbito cardiológico, né? Faz isso com a análise de um eletrocardiograma para ver o comportamento do coração, ver se tem algum desequilíbrio nesse comportamento. Porém, na nossa área, a gente costuma usar isso para fazer, por exemplo, avaliação aeróbia. Então, a gente pode fazer isso com ou sem um analisador de gases. Se for com um analisador de gases, como está mostrando na figura aí, a gente consegue fazer a avaliação de algumas variáveis. Por exemplo, a ventilação pulmonar, o consumo de oxigênio, a produção de gás carbônico e identificar dois limiares metabólicos importantes, que vão ser o limiar anaeróbio ventilatório 1 e limiar anaeróbio ventilatório 2. Esse primeiro também é chamado de limiar aeróbio e o segundo também é chamado de ponto de compensação respiratória ou de limiar anaeróbio apenas. E esses dois pontos são importantes porque nesses pontos ocorrem inflexões nessa curva de ventilação pulmonar sobre o consumo de oxigênio, mas não é sobre sistema respiratório que eu quero tratar aqui com vocês, então vamos dar sequência nos princípios que embasam as nossas respostas e adaptações fisiológicas do sistema endócrino. Primeiro, falando sobre síndrome geral da adaptação, esse foi um conceito introduzido por Seyle, que foi inclusive um endocrinologista, Hans Seyle, que desenvolveu alguns estudos na área de endocrinologia no Canadá, na década de 60, e ele definiu a síndrome geral da adaptação como um processo composto por 3 fases: fase de alarme, fase de resistência e fase de exaustão, que são fases que a gente passa quando a gente expõe o nosso organismo a algum tipo de estresse. E isso pode ser muito bem evidenciado quando a gente fala da atividade física, que é um estresse fisiológico para o organismo. Então, na fase de alarme, a gente tem a necessidade de mobilizar recursos para enfrentar a ameaça. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma esteira, o nosso corpo não sabe diferenciar que aquilo a gente está fazendo propositalmente para o nosso bem, porque milhões de anos atrás, a gente precisava correr, a gente precisava usar o nosso sistema neuromuscular para outras funções, para fugir de um perigo, para lutar, para enfrentar algum tipo de ameaça. E aí a gente precisa gerar algumas respostas para mobilizar recursos, principalmente recursos energéticos, quando eu falei da ressíntese do ATP. Então a gente vai utilizar de glicogênio, vai utilizar de glicose, vai utilizar de ácido graxo livre e vai utilizar de vários recursos energéticos que precisam ser mobilizados, precisam sair do seu estoque e ir até o sistema neuromuscular para conseguir enfrentar essa ameaça. A fase de resistência, na qual o corpo resiste, mas não pode fazer para sempre. Então, a gente consegue retomar uma relativa homeostase depois que a gente passou pela fase de alarme, porém, a gente não pode fazer isso para sempre. Então, por exemplo, se eu for na academia hoje e fizer um treino pesado, eu vou perder um pouco da minha capacidade, no dia seguinte eu vou estar dolorido, vou perder minha força, vou perder meu condicionamento, só que depois que eu me adaptar, não vou dizer adaptar porque a gente está falando de um dia só, então acho que não é tão adequado a gente usar essa palavra, mas depois que eu me recuperar, eu vou estar passando por essa fase de resistência, em que eu retomei os estoques energéticos, retomei a integridade física do meu corpo, do meu organismo, porém a gente não pode fazer isso para sempre. Então, se eu ficar lá dando pancada no meu sistema neuromuscular todos os dias, chega uma hora que ele pode se esgotar, e aí vem a fase de exaustão, quando o estresse passa a causar dano ou doença. Então, aqui a gente está falando sobre qualquer estresse que o organismo pode passar, mas eu estou trazendo mais específico falando da atividade física, né? E aí, esse conceito da síndrome geral da adaptação é o que embasa o ciclo da supercompensação, que é um dos princípios fisiológicos mais importantes que a gente tem no treinamento quando a gente fala de atividade física, que é basicamente o que você faz quando você gera um estresse ou gera vários estresses consecutivos no seu organismo, vários estresses fisiológicos, para que você consiga tirar o seu organismo de uma relativa homeostase, de um relativo equilíbrio dinâmico dos sistemas fisiológicos e que ele consiga entender que você precisa adaptar o seu organismo. Então, por exemplo, quando a gente faz um tipo de exercício aeróbio, se a gente fizer isso uma vez, a gente não melhora o nosso condicionamento aeróbio. Mas se a gente fizer isso 3 vezes por semana por 2 meses, a gente sabe que a gente pode começar a ter adaptações, por exemplo, de hipertrofia cêntrica cardíaca, que faz a gente aumentar nosso volume sistólico e, consequentemente, aumentar o nosso débito cardíaco máximo e também o nosso consumo máximo de oxigênio via adaptação do sistema cardiovascular. Então, isso é o nosso organismo entendendo que ele precisa se adaptar para não passar mais por esse estresse. E isso ficou definido como ciclo da supercompensação, quando a gente sai de determinado ponto
leva o nosso organismo a um estresse, e ali a gente perde desempenho, mas depois que a gente passa por uma adequada recuperação, a gente supercompensa, indo para uma etapa melhor do que a gente estava antes. E aí tem um gráficozinho que ajuda a esquematizar isso, que é o momento de estímulo, que ali a gente pode dizer que, trazendo para a atividade física, seria uma sessão de treino, que gera uma fadiga, ou esse estímulo também pode ser várias sessões de treino, se a gente quiser representar assim, gera uma fadiga local, gera uma fadiga aguda no nossos sistemas fisiológicos, vai gerar uma compensação, que só leva a gente até voltar o condicionamento que a gente tinha antes, e depois uma supercompensação, que faz a gente melhorar, então a gente ir para uma etapa mais avançada do que a gente estava antes. Só colocar esse apontador aqui, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem, né? Não está usando ele ainda. Então, aqui a gente estava em determinado condicionamento, fadigou, fadiga aguda, compensou, voltou para o condicionamento que a gente estava antes e depois supercompensou, aumentando ali o nosso condicionamento para um nível maior do que o anterior, ok? E depois, se a gente não manter esse estímulo, né, se cessar esse estímulo aqui, a gente passa por uma fase de involução, em que a gente volta para o que estava antes e, né, dependendo do quanto for cessado esse estímulo, a gente até decai aqui para pior do que a gente estava antes em relação ao condicionamento físico. E aí, basicamente, né, de forma muito simplificada, o que define esse princípio da sobrecarga gradativa, da progressão e da supercompensação no treinamento físico é esse, em que o I aqui representa o início e o F o fim de uma sessão de treino. Então, no início, você estava com mais desempenho do que você está no final, obviamente, você sai cansado, você sai com dor, você sai com seus estoques energéticos depletados em algumas vezes, e aí você passa por um descanso, recupera, fica melhor do que você estava antes, inicia uma nova sessão de treino, tem um fim, gera uma fadiga aguda, e esse ciclo vai se repetindo para que você consiga melhorar, nesse caso desse gráfico aqui, a força em relação ao tempo, mas também pode ser condicionamento cardiorrespiratório, equilíbrio, e outras variáveis do condicionamento da aptidão física, né? Agora sim, entrando na parte principal da nossa conversa, que é sobre as respostas e adaptações fisiológicas do sistema endócrino em relação à atividade física. Só para esclarecer, quando a gente fala de respostas fisiológicas, a gente está falando de um mecanismo agudo, e quando a gente fala de adaptações fisiológicas, a gente está falando de um mecanismo crônico, no qual o corpo se adapta conforme as vias que eu mencionei aqui para vocês, conforme esse raciocínio, o corpo se adapta para conseguir enfrentar aquele estresse que a gente está impondo ao organismo. Então, respostas fisiológicas importantes que eu comentei durante a atividade física, e por isso eu estou chamando de respostas, são o aumento da demanda metabólica, a regulação da temperatura, ajustes cardiovasculares, mobilização de substratos energéticos e controle da osmolaridade sanguínea. Então, primeiro, falando aqui, por exemplo, das nossas reservas energéticas, um conceito que, às vezes, no senso comum, a gente acaba confundindo, é a utilização percentual de carboidrato e de gordura no nosso metabolismo durante um exercício. Então, por exemplo, quando a gente fala de utilização de carboidrato e gordura, o nosso corpo ele prefere utilizar gordura do que carboidrato. Então, quanto menor a intensidade de esforço, mais a gente vai preferir usar gordura, porque o sistema aeróbio lipolítico ele tem uma capacidade maior do que o sistema aeróbio oxidativo de carboidratos, porém ele tem uma potência menor. Então ele consegue produzir menos energia, consegue ressintetizar menos ATP por unidade de tempo. Então, quando a gente está em repouso, como a gente está aqui agora, sentado, não está exigindo muito do nosso organismo, a gente está consumindo preferencialmente gordura. Então, quando você tem intensidades baixas e altos volumes, um longo tempo de exercício, de atividade física, você consome preferencialmente gordura em relação a carboidrato. Porém, o cuidado que a gente tem que ter é que isso não vai levar necessariamente, na verdade, não vai levar definitivamente a um maior emagrecimento. Então, antigamente, 20, 30, 40 anos atrás, quando se via esse tipo de gráfico em livros de fisiologia, muitos treinadores, muitos profissionais e até mesmo público leigo divulgaram um tipo de informação equivocada, que é, por você consumir mais gordura percentualmente em exercícios extensivos de baixa intensidade e longa duração, você tem que fazer esse tipo de exercício para emagrecer. Só que hoje a gente sabe que exercícios de curta duração, como exercícios intervalados de alta intensidade, de 20 minutos, de 10 minutos, podem ser tão eficazes para o emagrecimento quanto exercícios contínuos moderados de 1 hora e meia,
e nem se fale de exercícios de 2, 3 horas, porque isso já caiu por terra há muito tempo, de que não é esse o caminho mais eficiente quando a gente fala de emagrecimento. Então, passando por alguns hormônios principais aqui, obviamente não vou falar de todos os hormônios, porque eu vou me ater mais aos que têm uma maior importância no desempenho durante a atividade física. Começando nos hormônios da adenipófise, eu vou falar do hormônio do crescimento, que atua em diversos tecidos na regulação do metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Então, ele tem um papel importante, como eu comentei, na mobilização de substratos energéticos. O GH, ele tem a sua estimulação produzida pelo hormônio liberador de GH no hipotálamo, vai estimular a produção de GH na hipófise anterior ou adenopófise. O GH vai ter as suas ações, porém ele também vai no fígado estimular a produção dos fatores de crescimento semelhante à insulina, os IGFs, principalmente IGF-1, que também vão ter as suas ações fisiológicas, como, por exemplo, estimular a síntese de proteínas e o crescimento celular, aumentar a gliconeogênese no fígado e bloquear a entrada de glicose na célula adiposa, favorecendo a mobilização de gorduras. Então, por isso que o GH também tem um efeito hiperglicemiante e ele tem a sua importância no exercício, dentre outros fatores, por diminuir a captação de glicose pelos tecidos, deixando essa glicose mais disponível, né? Então, o GH poupa a glicose plasmática justamente por opor-se à ação da insulina na redução da glicose plasmática, então ele é um hormônio hiperglicemiante, é um deles, né? Aumenta a síntese de glicose de novo, ou seja, aumenta a gliconeogênese no fígado e aumenta a mobilização de ácidos graxos no tecido adiposo. Por isso que o GH tem uma importância essencial durante o exercício, né? Então aqui a gente tem o GH no aumento da mobilização de ácidos graxos livres e promovendo a gliconeogênese hepática, bloqueando a entrada de glicose nos tecidos e no tecido adiposo, ajudando a promover a lipólise aqui, quebra de triglicerídeos em ácido graxo livre e glicerol. E também a gliconeogênese hepática, usando aminoácidos de glicerol para formar glicose no fígado, né? E aí, além disso, ele tem um efeito anabólico proteico e os efeitos lipolítico e hipoglicemiante eu já comentei aqui com vocês. Então, tendo em vista essa importância do GH durante o exercício, quando a gente fala de um teste incremental máximo aeróbio, no qual o mais comum deles é quando a gente faz em esteira, coloca a pessoa para caminhar 5 minutos, aquece, e depois essa pessoa vai aumentar 1 km por hora a cada minuto na velocidade de corrida, pode ser sem inclinação, pode ser com inclinação, mas vai aumentando a velocidade até que a pessoa chegue na exaustão, e isso pode ser feito com um analisador de gases, para você conseguir identificar o consumo máximo de oxigênio, que é uma variável que eu já comentei aqui com vocês. Quando você faz a avaliação do hormônio do crescimento plasmático, conforme a intensidade, você vê que quanto mais intenso o exercício, mais você aumenta a concentração plasmática de GH, porque o GH ele vai sendo importante para que você consiga ter essa mobilização de substratos energéticos, né? Isso proporcionalmente à intensidade de exercício. Falando dos hormônios da tireoide, a gente tem aquela alça que eu comentei, hormônio tireoestimulante, produzido na adenopófise, por ação do hormônio liberador de tireotrofina, produzido no hipotálamo. O hormônio tireoestimulante vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, que são o T3, triioditironina, e o T4, que é a tiroxina, e esses hormônios vão ter uma ação, vão ter várias ações no músculo esquelético, por exemplo. Então aqui eles vão controlar o crescimento e a diferenciação celulares, vão regular o metabolismo celular, e por isso que a gente tem, por exemplo, nos quadros de hipo e hipertiroidismo, uma alteração muito significativa no metabolismo celular, ações no sistema cardiovascular, ações do músculo esquelético, ações do sistema nervoso simpático e estímulo da termogênese. Uma das ações importantes que a gente tem dos hormônios tiroidianos são a beta-expressão adrenérgica nos tecidos adiposo muscular. Então, os hormônios tiroidianos, eles podem potencializar a ação das catecolaminas, porque eles auxiliam na expressão de receptores beta-adrenérgicos nesses tecidos periféricos. E é importante a gente destacar aqui que eles são importantes para a manutenção da taxa metabólica basal e por ter efeito permissivo, né? Ou seja, permitirem que outros hormônios exerçam completamente seus efeitos. Então, o T3 e o T4 aqui, e também o GH, eles fazem parte de um grupo de hormônios que, quando a gente fala de exercício físico, vão ter são hormônios de ação lenta, né? Então, eles vão regular o nosso metabolismo por uma ação lenta, não vão ter outros hormônios que são mais importantes quando a gente fala da regulação rápida da mobilização de substratos energéticos. Quando a gente fala aqui, ainda dentro da adenopófise, do hormônio adrenocorticotrófico, ou corticotrofina, estimulado pelo hormônio liberador de corticotrofina no hipotálamo, vai estimular a zona fasciculada do córtex da glândula suprarrenal a produzir os glicocorticoides, principal deles, cortisol.
Então, aqui a gente tem esse eixo, também conhecido como eixo HPA, hipotálamo, pituitária, glândula adrenal, em que vai ter essas alças que vão ter essa estimulação hormonal que eu comentei, e chegando lá no cortisol, no glicocorticoide, ele vai ter uma ação de mobilização de aminoácidos nos tecidos, ou seja, vai estimular a proteólise, vai mobilizar ácidos graxos livres, então também vai estimular a lipólise, vai estimular a gliconeogênese no fígado e vai bloquear a entrada de glicose nos tecidos. Então, ele também tem um efeito hiperglicemiante, desculpa, por isso que ele vai ter essa importância em deixar a glicose mais disponível para a sua utilização, junto com o GH, junto com o T3 e T4 durante o exercício. Então, a gente tem o comportamento do cortisol plasmático de acordo com o percentual do consumo máximo de oxigênio. Então, já comentei com vocês o que significa essa variável. Então, quanto maior esse percentual, maior a intensidade de exercício, trazendo em percentual do consumo máximo de oxigênio. Aqui, se vocês perceberem, esse gráfico ele começa negativo, os valores, né? Então, aqui a gente tem o zero, o cortisol plasmático aqui, ele começa lá abaixo de zero aqui, por quê? Isso aqui é a mudança percentual em relação aos valores de repouso. Então, o cortisol, como eu comentei no começo da aula, ele é um hormônio esteroidal e, por isso, ele vai ser carregado por proteínas transportadoras no sangue e, nesse sentido, ele vai atuar em receptores intracelulares e receptores nucleares. Então, esse tipo de hormônio, ele vai começar com um valor diminuído quando você começa o exercício. Então, você estava com valor de repouso, você diminui ele no começo do exercício, e depois você vai diminuindo menos. Então, por que ele diminui aqui? Porque a produção não está acompanhando a taxa de utilização dele. Então, você está utilizando muito cortisol plasmático no começo do exercício, por isso que ele está diminuindo, e a produção não está acompanhando. Porém, a partir de mais ou menos 60% do consumo máximo de oxigênio, ali onde a intensidade do exercício já passa a ser de moderada para depois progredir para intensa, esse cortisol ele passa a aumentar em relação aos valores de repouso. Mas percebam que a produção e a concentração de cortisol plasmático é diretamente proporcional à intensidade de exercício. Dentro dos hormônios da neurohipófise, eu não vou me ater tanto à ocitocina, vou me ater mais ao ADH, que é o hormônio antidiurético, que também pode-se dizer que ele é proporcional à intensidade de exercício, quando a gente fala do percentual do consumo máximo de oxigênio, porque a elevada osmolaridade, que pode ser causada pelo suor excessivo sem reposição de água, principalmente em exercícios extenuantes, que duram ali mais do que 1 hora, ela é um estímulo importante para estimular a secreção de ADH na neurohipófise, produzido no hipotálamo. Então, baixo volume plasmático pode ser decorrente da perda de sangue ou de uma reposição inadequada de líquido. E aí a gente vê a importância da regulação de temperatura e da produção, da reposição de líquidos e de sais minerais durante o exercício, principalmente exercício aeróbio, exercício que dure mais de 1 hora, né? Então, algumas atividades como maratona, ciclismo, ultramaratona, são atividades que a reposição de líquido e de sais minerais, elas são de extrema importância. Ainda falando sobre hormônios que têm uma ação conjunta com a ADH, a gente tem o nosso sistema renina, angiotensina, aldosterona, que também se encontra aumentado nessa situação de exercício, porque ele também vai ser importante nessa manutenção da osmolaridade e da retenção de alguns minerais e de água, né? Então, a gente tem mais ou menos aqui, a partir de 45%, 50% do consumo máximo de oxigênio, um ponto de inflexão que passa a aumentar em uma proporção maior, em uma taxa maior, esses hormônios, esses 3 hormônios, porque eles são importantes na manutenção, por exemplo, da pressão arterial. Então, a gente tem a nossa renina produzida lá nos rins, que vai estimular a conversão de angiotensinogênio em angiotensina. A angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2, e a angiotensina 2 vai estimular a produção de aldosterona. A aldosterona aqui vai estimular a retenção do sódio, a excreção do potássio, mantendo ali os níveis de osmolaridade dentro do contexto de exercício, né? Evitando que a gente tenha uma perda de sódio muito grande que a gente já tem, por exemplo, no suor. Então, esses hormônios vão ter essa importância também na manutenção do líquido extracelular e do sódio, do nosso sódio sérico. Falando das respostas hemodinâmicas durante o exercício, o que a gente tem? A gente tem situações em que a demanda metabólica de oxigênio pode aumentar de 10 a 20 vezes. Então, trazendo um exemplo prático aqui, a gente sabe que o nosso consumo de oxigênio em repouso ele é em torno de 3,5 ml por quilograma por minuto. Uma mulher sedentária de 20 a 30 anos vai ter mais ou menos 35 ml por quilograma por minuto de consumo máximo de oxigênio em média.
Então, por exemplo, a pessoa sai de 3,5 no repouso, foi para 35 no máximo, aumentou 10 vezes esse consumo de oxigênio. Só que se a gente fala, por exemplo, de um ultramaratonista, ele pode ter um consumo de oxigênio que chega até 70 ml por quilograma por minuto. Então, se a gente sair de 3,5 para 70, esse consumo aumentou 20 vezes. Então, daí que sai esses números da gente falar que a demanda metabólica de O2 aumenta de 10 a 20 vezes durante o exercício. E o débito cardíaco, ele só aumenta de 4 a 5 vezes. Então, a gente tem um débito cardíaco de repouso, que é ali em torno de 5 litros por minuto, e o débito cardíaco no exercício, que pode chegar ali em torno de 20 a 25 litros por minuto. Porém, a gente precisa resolver essa situação, de modo que o débito cardíaco não consegue aumentar de 10 a 20 vezes para atender essa demanda metabólica. Então, como que o organismo resolve isso, né? A gente resolve isso através da redistribuição do fluxo sanguíneo. Então, a gente não consegue produzir mais litros e litros de sangue para atender a demanda do sistema neuromuscular, mas a gente consegue redistribuir o sangue que a gente já tem disponível no corpo. E aí alguns hormônios vão ter uma ação muito importante nisso. Então, o que a gente tem aqui? Na figura A, aqui em cima na direita, que eu estou destacando, a gente tem, por exemplo, vasos sanguíneos, todos com calibre igual, passando 1 litro por minuto de sangue, e o fluxo total de 4 litros por minuto, que chegou aqui e foi dividido para esses 4 tubos, digamos assim, né? Quando a gente tem a constrição, a vasoconstrição de um desses canais, e aqui vai passar menos sangue, aqui vai passar, por exemplo, 1/4 de litro por minuto, o que não passou por aqui vai ser redistribuído para os outros. Então, os outros em que passavam 1, agora vai passar 1 litro e mais 1/4 de litro por minuto. Então, 1 litro, 250 ml por minuto de sangue, porque diminuiu nesse tubo e aumentou, foi distribuído nos demais, né? Então, a gente tem aqui na figura da esquerda o nosso débito cardíaco, tanto na circulação pulmonar quanto na circulação sistêmica, e quanto desse sangue passa, por exemplo, para o encéfalo, para o coração, fígado e demais órgãos aqui. A gente vê que, por exemplo, no músculo esquelético ele não tem um percentual tão grande, digamos assim, de fluxo sanguíneo que se destaca em relação a ter uma demanda muito grande de fluxo sanguíneo em relação aos outros órgãos. Porém, quando a gente fala do exercício, essa figura aqui do livro da Silverthorne representa muito bem o que é essa redistribuição do fluxo sanguíneo durante o exercício. Então, a gente tem um débito cardíaco em repouso ali, 5,8 litros por minuto, por exemplo. Esse débito cardíaco aumentou próximo de 5 vezes, né? Foi ficou mais ou menos 5 vezes maior aqui. E a gente vê que a maior demanda desse débito cardíaco foi do músculo esquelético, em que aqui era 21% do débito cardíaco de repouso e depois virou 88% desse débito cardíaco em situação de exercício vigoroso ou intenso. A gente vê o que é interessante de analisar, que, por exemplo, o coração, ele precisava de 4% do débito cardíaco. Aqui, o débito cardíaco é maior, porém, a exigência também é maior, afinal, o coração está trabalhando em uma frequência cardíaca maior, está com maior força de contração, maior volume sistólico, então ele também precisa trabalhar mais. Então ele tinha 4% desse débito cardíaco e agora ele continua com 4%, porém de um débito cardíaco 5 vezes maior, mostrando também a importância aqui do tecido cardíaco no consumo desse percentual aqui do débito cardíaco total, né? A gente tem, por exemplo, débito cardíaco no encéfalo, era de 13%, passou para 3%, só que se a gente for olhar em valores absolutos, ele não se altera muito. Por quê? Aqui era 13% de 5,8%, aqui 3% de 25,6%. Então, a gente não pode faltar fluxo sanguíneo aqui na região do encéfalo, por isso que em valores absolutos ele não se altera, mas aqui dá a impressão de que sim, porque diminui em percentual, porém o débito cardíaco aqui é muito maior, né, na segunda situação de exercício vigoroso. E aí quem vai atuar nessa redistribuição do fluxo sanguíneo principalmente vai ser norepinefrina e epinefrina, que são as catecolaminas, que vão ser proporcionais à intensidade de exercício, trazendo novamente aqui em percentual do consumo máximo de oxigênio. A norepinefrina, alguns consideram a norepinefrina como neurotransmissor, por ela atuar também em sinalização sináptica, e a epinefrina como hormônio, por ela atuar mais na sinalização endócrina, e por mais ou menos 80% da produção da glândula adrenal ser de epinefrina e não de norepinefrina. Aí vai ter gente que vai discordar, vai dizer que os dois são hormônios, mas enfim, pode-se dizer que a noradrenalina também tem um papel importante na sinalização do sistema nervoso simpático, né? E aqui você pode ver que o sistema nervoso, ele tem algumas ações importantes nas respostas rápidas que a gente precisa naquele momento de estresse agudo durante o exercício físico. E aí a gente vê que é interessante que a noradrenalina ela aumenta primeiro
possivelmente por maior liberação do sistema nervoso simpático durante o exercício, e a adrenalina, ela demora um pouco mais para aumentar, então ela vai aumentar depois de intensidades maiores, possivelmente porque ela depende mais da liberação adrenal do sistema endócrino do que do sistema nervoso simpático. Então, as duas são importantes, mas elas têm essa pequena diferença quando a gente fala da liberação delas durante o exercício. Então, elas vão ter essas diversas ações aqui, por exemplo, no fígado, estimular a glicogenólise e a gliconeogênese, no tecido adiposo, estimular a lipólise, e no músculo, bloquear a entrada de glicose, diminuindo a captação periférica de glicose, deixando ela mais disponível, e além de outras funções fisiológicas, como a vasodilatação do músculo esquelético e a vasoconstrição, quando ela se liga nos receptores alfa-adrenérgicos, por exemplo, nas vísceras, né? Fazendo aquela redistribuição do fluxo sanguíneo que a gente comentou agora há pouco. Aqui a gente tem alguns gráficos do livro do Powers, do Howley, de 2014, que ajuda a gente a entender o papel da adrenalina na mobilização de substrato energético, principalmente de glicogênio. Aqui a gente tem no primeiro gráfico milimols de depleção de glicogênio conforme o tempo de exercício, e cada linha dessa, cada cor, representa uma intensidade diferente de exercício. Então vamos lá. Linha verde aqui, a gente tem exercício a 120% do VO2 máximo. Então, quando aparecer esses números supramáximos de consumo de oxigênio, não tem como a gente consumir mais oxigênio do que o nosso máximo, né? Então, por exemplo, se eu tenho se eu tenho um consumo máximo de oxigênio de 50 ml por quilograma por minuto, eu não consigo consumir 55, mas aqui seria uma intensidade condizente com 120%. Então, por exemplo, se eu disser que o meu consumo máximo de oxigênio foi correndo a 10 km por hora na esteira, uma intensidade de 120% vai ser 12 km por hora. Não significa que eu estou consumindo mais oxigênio do que o meu máximo. Significa que eu vou ter que utilizar do meu sistema anaeróbio também para contribuir, porque o sistema aeróbio justamente não consegue, porque eu já passei do meu consumo máximo de oxigênio. Então, a gente tem essa diferença, essa observação que é importante falar aqui. Então, vamos lá. Exercício a 120% do consumo máximo de oxigênio, a pessoa vai conseguir ficar ali, talvez, 2 minutos nessa intensidade, um pouco mais, um pouco menos. Só que ali a gente tem uma depleção rápida de glicogênio, porém, não depletou totalmente esse estoque. Então, a gente vê que essa linha parou aqui porque a pessoa teve uma exaustão antes por causa de outros mecanismos, né? Por exemplo, acidose metabólica. 90% do consumo máximo de oxigênio a gente já consegue sustentar por mais tempo. Então, aqui, esse gráfico vai dar mais ou menos aqui nos 30 minutos. Então, um atleta consegue sustentar aí 90% do consumo máximo de oxigênio por 30 minutos. A depressão de glicogênio é um pouco maior, né? Esse pontinho está um pouco mais baixo do que o outro. Porém, ele ainda não depletou grande parte, não depletou a maior parte do glicogênio muscular. Então, ainda teve outros mecanismos aqui que fizeram com que a pessoa interrompa o exercício. Lembrando que essa setinha aqui sempre mostra onde que foi a exaustão. Então, a pessoa fez o exercício até a exaustão. Aqui, já é interessante, 75% do consumo máximo de oxigênio foi quando a gente teve a maior depleção de glicogênio. Ela demorou mais do que intensidades maiores. Porém, aqui, olha o quanto isso depletou mais de glicogênio, né? A gente teve nesse caso aqui uma depleção de glicogênio de aqui praticamente 80 unidades de glicose por quilo de peso úmido. Então, aqui você depletou grande parte do seu glicogênio. Aqui sim, no exercício de 1h30, você pode dizer que a depleção de glicogênio foi um principal motivo da exaustão, porque você depletou o seu substrato energético que você estava utilizando aqui. E aí depois, quando a gente fala de exercícios de intensidades menores, 60%, 30% do consumo máximo de oxigênio, por que a depleção de glicogênio aqui é menor? Por causa daquilo que eu comentei. Quanto menor a intensidade e maior a duração do exercício, mais o seu corpo prefere utilizar gordura do que carboidrato como substrato energético. Então, em 60% e 30% do consumo máximo de oxigênio, você depleta menos glicogênio do que você depletaria aqui. E essa fadiga que você chega aqui pode ser também por outras causas e não por causa da depleção total de glicogênio. Então, quando a gente faz um treino de 30 minutos, por exemplo, vai na academia, faz um treino de musculação, faz um treino de HIIT, um treino aeróbico de 30 minutos, ali a gente vai ter depletado um pouco de substrato energético, mas possivelmente não depletou nem metade das reservas de glicogênio muscular que a gente tinha. Agora, em um exercício, por exemplo, de 1h30, isso aqui já vai ser mais plausível da gente conseguir visualizar essa depleção do glicogênio. E o que é interessante? Que agora eu estava falando com vocês de catecolaminas, e quando a gente mostra aqui um gráfico que avalia a concentração plasmática de adrenalina conforme a intensidade de exercício,
parecido com esse primeiro gráfico aqui, isso aqui agora na concentração plasmática de adrenalina, o que a gente percebe? Exercício máximo ou supramáximo aqui, ele vai aumentar muito a concentração plasmática de adrenalina em pouco tempo. Então, isso aqui, mais ou menos, esse gráfico vai dar, acho que um minuto, 2 minutos, e essa concentração plasmática já chega ali a, por exemplo, 9 nanomol por litro de adrenalina. Quando a gente tem intensidades menores, a concentração plasmática de adrenalina aumenta menos. Então, ela também é um hormônio que vai ter uma ação rápida e que tem uma concentração proporcional à intensidade de exercício. Então, aqui a gente tem 82% a 89% do consumo máximo de oxigênio, a concentração de adrenalina é menor do que aqui e ela também demora mais a subir. Então, ela vai subindo ali até mais ou menos 25 minutos de exercício. E aqui, quando a gente vai diminuindo mais, 60%, 70% do consumo máximo de oxigênio, também a concentração de adrenalina é menor e demora mais para subir. E aqui também 40%, 56% do consumo máximo de oxigênio, a concentração de adrenalina é bem menor e sobe bem mais devagar. Então a gente vê que a adrenalina ela é importante conforme a intensidade de exercício. Sabendo que a adrenalina tem esse papel que eu comentei aqui agorinha, em relação a, por exemplo, glicogenólise, quebra do glicogênio para disponibilizar a glicose para mobilização de substratos energéticos, entende-se que, olhando para esses dois gráficos também, a adrenalina tem um papel muito importante na depressão de glicogênio. E aí, dessa forma, alguns pesquisadores quiseram estudar, algumas décadas atrás, o quanto a adrenalina é importante nessa depressão de glicogênio. E pensava-se que, se você bloquear a ação da adrenalina, você não vai conseguir depletar glicogênio, porque as catecolaminas têm uma ação importante, né, na ativação de glicogênio fosforilase, fazendo com que o glicogênio hepático e muscular seja depletado para você mobilizar substrato. E aí, vamos lá. O que foi feito nessa pesquisa? Eles deram propanolol, que vocês sabem que é um beta-bloqueador, então bloqueia a ação de receptores beta-adrenérgicos, e administraram propanolol e colocaram as pessoas para fazer trabalho em bicicleta. Então, colocaram aqui 2 minutos de trabalho em alta intensidade, depois administraram propanolol e bloqueando os receptores beta-adrenérgicos e vendo depois, comparação com basal, quanto que isso interferia no quanto a pessoa ainda tinha disponível de glicogênio em minutos após aquele trabalho de alta intensidade que ela fez. E aqui a gente vê que antes e depois do propanolol não teve diferença estatística significativa. E aí percebeu-se que a adrenalina ela tem um papel importante na quebra de glicogênio, mas que aqui já se sabia que deve existir algum outro mecanismo pelo qual a gente consegue quebrar glicogênio, porque bloqueou a ação da adrenalina e o glicogênio continuou sendo depletado. E aí a gente olha para essa outra figura aqui, em que a gente vê que nessa parte da esquerda, a adrenalina, quando se liga no seu receptor beta, ativa a AMP cíclico, que ativa a glicogênio fosforilase B, que ativa a forma mais ativa da glicogênio fosforilase, que é a fosforilase A, vai fazer essa quebra do glicogênio em glicose em fosfato. A gente sabe que a catecolamina tem um papel importante na quebra do glicogênio, porém, existe uma outra via que é induzida pelo exercício físico, que faz com que a adrenalina não seja importante, mas não seja essencial na quebra do glicogênio. Por exemplo, a via de cálcio e calmodulina. Por quê? Essa via aqui é estimulada pela contração muscular. Agora eu falei para vocês que a contração muscular acontece quando você tem a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Nesse momento, o sarcoplasma da célula é inundado de cálcio e essa liberação de cálcio estimula a via da calmodulina, que vai estimular essa mesma glicogênio fosforilase B, estimula a glicogênio fosforilase A, que vai fazer a glicogenólise, produzindo, liberando os monômeros de glicose para conseguir ser usado como substrato energético. Então, aqui, a própria contração muscular já vai estimular a quebra de glicogênio. Olha que interessante. Não só a adrenalina. E aí tem essa frase que resume aqui o que eu falei, do livro de Princípios de Bioquímica do Leninger, que vai dizer o seguinte: a calmodulina também é uma subunidade de regulação da sinase da fosforilase B do músculo, ativada por cálcio. Desse modo, o cálcio inicia as contrações musculares que requerem o ATP, ao mesmo tempo em que ativa a degradação do glicogênio, fornecendo combustível para a síntese do ATP. Então, o nosso corpo tem mecanismos muito inteligentes, que tem um funcionamento muito bem regulado, né? A gente começa as contrações musculares e essa própria liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático já vai estimular a quebra de glicogênio por vias independentes das catecolaminas. Agora, entrando um pouquinho nos hormônios pancreáticos, que é uma parte muito importante que a gente tem aqui, falar principalmente de insulina, de glucagon e comportamento glicêmico durante o exercício. O que a gente tem?
A insulina vai ser estimulada principalmente pelo aumento da glicose plasmática, vai ser produzida ali nas células beta das ilhotas de Langerhans, no pâncreas, desculpa, e o glucagon vai ter um efeito contrário na medida em que ele é estimulado pela depressão, pela queda da glicemia, e ele vai estimular o aumento da glicemia por via de glicogenólise e gliconeogênese. Então, o glucagon tem efeito hiperglicemiante e a insulina efeito hipoglicemiante. Aqui uma tabelinha que resume as principais ações da insulina, né, em relação à célula de origem, como eu falei, nas células beta do pâncreas, um hormônio peptídico, comentei isso com vocês também, em relação à biossíntese, transporte, a meia-vida dela, e aqui alguns fatores que afetam a sua liberação, por exemplo, o aumento da glicose plasmática, aumento de aminoácidos do sangue, a gente sabe que a insulina também tem um papel importante na captação de aminoácidos na síntese proteica, e alguns outros fatores aqui que interferem na expressão de insulina. Então, as principais ações delas são, no tecido adiposo, síntese de ácidos graxos, lipogênese e de triacilgliceróis, né, que estimulando a lipogênese, diminui a lipólise, no fígado e músculos, aumenta a síntese de glicogênio, ao mesmo tempo que inibe, né, a glicogenólise, e no fígado estimula a síntese de ácidos graxos e triacilgliceróis, lipogênese, na medida em que também diminui a glicogenólise. E aqui em outros tecidos vai aumentar a captação de glicose, captação de aminoácidos, síntese de proteínas, e diminui a proteólise, que é a degradação de proteínas, né? Sabendo disso, até agora a gente só falou praticamente de hormônios que aumentam conforme a intensidade de exercício. Só que vamos entender agora como que se dá o comportamento da insulina conforme a intensidade e a duração do exercício físico. Primeiro, olhem para esse gráfico maior aqui, sem olhar para esse quadradinho pequenininho, como que se dá o comportamento da insulina em relação à duração do exercício. Aqui a gente tem um exercício, 30 minutos de bicicleta, né, de ciclo ergômetro, a 70% do consumo máximo de oxigênio. Então, uma intensidade ali moderada. Ali a gente tem quase 30 minutos e a gente vê que a insulina vai diminuindo ao longo do tempo. Por quê? A insulina ela vai aumentar a captação de glicose. E a gente precisa justamente do contrário. A gente tem hormônios como GH, cortisol e adrenalina, que eu comentei, que vão diminuir a captação de glicose, deixando essa glicose mais disponível para ser utilizada. Então, é importante, e faz sentido, né, que a insulina diminua ao longo da duração do exercício, permitindo que essa glicose sirva como substrato energético. Já em relação à intensidade do exercício, olha que interessante, a insulina também tem essa redução em relação à intensidade, porém, se vocês olharem aqui, a partir de mais ou menos aqueles 60% do consumo máximo de oxigênio, ela tem uma leve estabilização e um leve aumento aqui depois. Por que isso acontece? Porque, como eu comentei com vocês, depois de mais ou menos uns 60% do consumo máximo de oxigênio, a gente já tem a ação de GH, de cortisol, de hormônios tiroidianos, de adrenalina, de noradrenalina, todos esses hormônios estimulando a depressão de glicogênio e a liberação de glicose no sangue, atuando como hiperglicemiantes. Esses hormônios, aumentando a glicemia no sangue, eles vão realmente aumentar a glicemia no sangue por via de quebra de glicogênio, por via de gliconeogênese, e isso vai ser um estímulo para a liberação de insulina. Então, a partir do momento que a gente tem uma intensidade maior, estimula a liberação de glicose no sangue, isso também vai estimular um pouco a liberação de insulina. Então, aí a gente já consegue imaginar que, por exemplo, para o paciente diabético, a gente sabe que ele tem que fazer exercício, mas não é qualquer exercício que ele tem que fazer. E dependendo também da resposta de glicemia e de corpos cetônicos que ele tem pré-treino e à medida que ele faz todos os dias também, isso pode ajudar o treinador a definir como que vai ser a sessão de treino em relação à sua intensidade, em relação à sua duração. Então, por isso que é interessante que exista essa conversa do treinador, do médico, às vezes do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo. Então, hoje a gente sabe que as áreas da saúde hoje não podem mais atuar de forma desintegrada. Elas têm que atuar com essa integração. O glucagon aqui, como eu comentei, vai ter um efeito contrário em relação à insulina. A secreção aumentada de glucagon vai estimular no tecido adiposo o aumento da lipólise e a diminuição da lipogênese. No fígado, vai estimular a glicogenólise e a gliconeogênese e a síntese de corpos cetônicos. E vai diminuir a síntese de glicogênio, né, a glicogênese, e diminuir a proteólise, diminuir a degradação de proteínas. Quando a gente compara o glucagon e a insulina em indivíduos treinados ou não treinados, a gente percebe que existe uma diferença
nessa concentração plasmática, e aqui a gente já fala um pouco mais sobre as adaptações do que sobre as respostas fisiológicas do exercício físico, né? Então aqui o que a gente tem? Pré-treinamento, como eu comentei, durante o exercício, durante 30 minutos de exercício, a insulina vai diminuindo. E, consequentemente, o glucagon vai aumentando quando você tem uma situação de exercício. Pós-treinamento, o que acontece? A insulina diminui mais durante a insulina diminui mais durante esse exercício aqui, possivelmente porque você, depois do treinamento, tem uma aptidão física melhor, você consegue imprimir uma intensidade maior no exercício, e por isso você tem que diminuir mais a concentração de insulina. E aqui, pós-treinamento, na concentração de glucagon, ela aumenta menos, porque você também precisa estressar menos seu organismo para trabalhar dentro de uma mesma intensidade de exercício. Então, a tendência, naquilo que eu falei da supercompensação e da síndrome geral da adaptação, é sempre que o nosso corpo precise se estressar menos quando for repetir aquela mesma situação. Então, a mesma coisa acontece, de uma forma mais simples de visualizar, para a frequência cardíaca. A gente tem uma frequência cardíaca que aumenta conforme a intensidade de exercício, se a gente for ver num gráfico, porém, supondo que eu fiz um teste na esteira, a minha frequência cardíaca a 8 km por hora era de 140 batimentos. Com o treinamento, se eu sou sedentário, eu espero que com o treinamento eu consiga, por exemplo, a 8 km por hora, ter uma frequência de 120 batimentos. Então, meu coração precisa bater menos para atender a mesma demanda metabólica, porque teve adaptações como hipertrofia excêntrica cardíaca e aumento da força de contração do miocárdio, que facilitam que a gente tenha uma menor frequência cardíaca para uma mesma intensidade de esforço. Mesma coisa acontece no repouso. Então, se vocês verem frequência cardíaca de repouso de uma pessoa sedentária, ela vai ser ali de 70, 80, 85 batimentos por minuto. Uma frequência cardíaca de repouso de uma pessoa treinada vai ser de 60 para menos. A minha frequência cardíaca de repouso, medi esses dias, por exemplo, de 54 batimentos. Então, conforme a gente aumenta o condicionamento aeróbio, o sistema cardiovascular fica mais eficiente, precisa trabalhar menos. E aqui, olha que interessante, quando a gente olha a captação de glicose de membros inferiores em relação à duração do exercício, o exercício leve, moderado ou intenso tem captação de glicose diferente, em diferentes níveis, e isso também é dependente do tempo de exercício. Então, a gente vê que até 10 minutos essa captação aumenta muito e depois tende a ter uma leve estabilização, porém, exercícios intensos tendem a ter uma captação de glicose maior do que exercícios moderados ou exercícios leves. Então, aí vocês já percebem que tem uma condução muito delicada do exercício físico, por exemplo, com pacientes diabéticos, como eu comentei, porque, como eu disse, o exercício intenso, ele pode, por via de hormônios hiperglicemiantes, aumentar a glicemia. Então, se chega a pessoa lá com a glicemia já muito alta e você passa um exercício intenso, pode ser que a glicemia dela não diminua e até aumente mais ainda. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Porém, não significa que um paciente diabético tipo 1, tipo 2, não possa fazer exercício físico intenso. Por quê? O exercício físico intenso também aumenta mais a captação de glicose. Então, tem que ver os momentos em que ele vai fazer esse exercício e tomar cuidado com a glicemia, pré-treino, pós-treino, para também não ter cuidado, para também não ocorrer da pessoa ter uma hipoglicemia de rebote, por exemplo. Então, uma condução muito delicada, que, porém, se tiver o acompanhamento de um bom treinador, de um bom médico endócrino, junto dessa pessoa, o exercício físico pode salvar a vida dela. Então, aqui falando sobre o treinamento físico, na mobilização da glicemia sanguínea em relação aos hormônios pancreáticos, glucagon e insulina, a gente percebe o seguinte: a maior quantidade de massa muscular vai aumentar a nossa captação de glicose, porque você tem mais área de armazenamento. Você também, com o treinamento, você consegue ter respostas e adaptações, né, falando mais propriamente dito aqui, do sistema muscular, como, por exemplo, aumento do número de mitocôndrias, aumento da densidade dos capilares, então você gera angiogênese, aumento de enzimas do metabolismo oxidativo, que faz com que você melhore o seu condicionamento aeróbio. Porém, algumas mais específicas, como o aumento da densidade dos capilares, também auxiliam no aumento dessa captação de glicose e no aumento do fluxo sanguíneo muscular. Então, a gente sabe que a hiperglicemia crônica e, consequentemente, o diabetes pode ter complicações vasculares periféricas. Você aumentar a densidade de capilares gerando angiogênese e aumentar o fluxo sanguíneo na periferia é também uma resposta interessante. Quando a gente fala do pâncreas, tecido adiposo e fígado, nessa manutenção da glicemia,
o tecido adiposo, por exemplo, quando você diminui a adiposidade abdominal via exercício físico, você também melhora a sua captação de glicose por diminuir a produção de citocinas inflamatórias, vou falar um pouco sobre elas aqui na frente, do tecido adiposo. E no fígado você também melhora a sensibilidade à insulina, diminuindo a produção hepática de glicose e auxiliando também nesse aumento da captação. Então, a importância do exercício físico no controle do diabetes tipo 2, por exemplo, estão na translocação da proteína GLUT4, né, proteína transportadora de glicose tipo 4, do retículo endoplasmático para a superfície da célula, aumento na quantidade total de GLUT4 e aumento na atividade da glicogênio sintase e subsequente armazenamento de glicogênio, independente de qualquer efeito sobre a sinalização de insulina. Então, o exercício físico aumenta a captação de glicose por vias dependentes da insulina e também vias independentes da insulina. E por isso o exercício tem uma importância crucial no manejo do paciente diabético tipo 1 e tipo 2. A maioria dos livros de fisiologia do exercício trata sobre os exercícios aeróbios. Então, eu trouxe aqui um ou outro artigo sobre exercício resistido para falar aqui, porque normalmente eles não eram tão estudados assim. Por quê? O exercício resistido tem pelo menos 9 variáveis que você tem que controlar. O exercício aeróbio tem menos. Então, se você estiver falando, por exemplo, de uma corrida na esteira, você tem velocidade e inclinação. Basicamente, se você estiver falando de carga externa, né? Não das respostas fisiológicas, como frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço, consumo de oxigênio, concentração de lactato. Mas quando você fala só de carga externa, você tem velocidade e inclinação. Agora, no exercício resistido, você tem muitas variáveis que você teria que controlar. Então, você tem número de séries, você tem o peso do exercício, a amplitude de movimento, intervalo de recuperação, se é peso livre ou se é máquina, você tem muitas variáveis que você consegue controlar e por isso fica mais difícil de fazer uma análise mais simplificada no exercício resistido. Porém, nas últimas 2, 3 décadas, já tem sido produzido muita coisa em relação a isso, quando a gente fala do exercício físico voltado para o paciente diabético, para o paciente com hipertensão, a gente já tem algumas produções muito interessantes falando de exercício resistido. Então, aqui é um artigo que fala sobre o aumento da captação periférica de glicose e da sinalização de insulina no músculo esquelético em pacientes com diabetes tipo 2 via treinamento de força. O que esse artigo aqui pesquisou? Ele colocou um grupo de pessoas, se não me engano, foram 7 pacientes diabéticos tipo 2 e um grupo controle de 10 pessoas sem diabetes, para treinar, só que treinavam só uma perna. Então, eles iam para academia, fazia esse exercício que está mostrando aqui, só que eles faziam isso só com um dos membros inferiores. Eles faziam leg press, extensão de joelho e cadeira flexora, né? Ali flexão de joelho, né? Mesa ou cadeira flexora. Fizeram isso por 6 semanas, fizeram uma progressão aqui de séries, de carga do exercício também, mas eles fizeram isso aqui, lembrando, só em uma perna. Então, eles fizeram a outra perna, funcionou como viés de comparação ali, né? Aqui, o que eles perceberam? O conteúdo total de GLUT4 do transportador de glicose tipo 4, ele aumentou significativamente em pacientes com diabetes tipo 2, aumentou não com diferença estatística, mas aumentou no grupo controle, mas aqui perna treinada e perna não treinada, barra branca, perna treinada, barra preta, perna não treinada. A perna que treinou aumentou o conteúdo de GLUT4. Então, eles fizeram uma biópsia e avaliaram que só o membro que treinou teve um aumento na concentração no conteúdo de GLUT4 significativamente estatístico. Então, a gente percebe que também existe um efeito local. Por isso que já ajuda a entender, para nós treinadores, por exemplo, algumas coisas importantes quando a gente vai manejar o paciente diabético. Então, se o paciente diabético aumenta a captação de glicose quando ele vai treinar e esse efeito é local, é melhor eu colocar ele para fazer um treino de antebraço ou colocar ele para treinar corpo todo na musculação. Né? Se eu colocar ele para fazer um treino full body no exercício resistido, ele vai aumentar mais a captação de glicose porque isso tem um efeito local. E aí eles também avaliaram, por exemplo, quantidade de receptores de insulina, eles avaliaram proteína quinase B, teve diferença estatística também, glicogênio sintase, atividade de glicogênio sintase, eles também viram diferença. Então, aqui, a pacientes diabéticos tipo 2 e grupo controle, então, as barras cinzas aqui são os pacientes diabéticos tipo 2, eles viram que isso aqui é relativo à perna que não treinou. Então, comparando com a perna que não treinou, a perna que treinou teve essa melhora
em alguns parâmetros que auxiliam na captação de glicose, por exemplo, receptor de insulina, proteína quinase B, que tem um papel importante na sinalização de fosfatidinose 3 quinase. A gente tem o aumento da glicogênio sintase, que também vai aumentar a captação de glicose, e o aumento na atividade dessa enzima. Então, a gente percebe que houve esse efeito local somente na perna que treinou. Muito interessante esse estudo aqui. E além disso, falando ainda só, terminando sobre o comportamento da glicemia durante o exercício, eu comentei ali com vocês agora que a gente tem a definição de limiares durante o exercício progressivo, o exercício incremental. A gente consegue definir limiares anaeróbios, a partir dos quais as vias anaeróbias de ressíntese do ATP são mais expressivas do que antes desses limiares, e esse estudo aqui avaliou, se não me engano, de 2004, ele avaliou que você pode determinar a limiar anaeróbio, a forma mais tradicional é pela concentração de lactato plasmático. Só que você consegue fazer isso até pela concentração de glicemia. Então, o que eles perceberam? Eles pegaram corredores fundistas de elite e avaliavam o limiar de lactato deles, pela concentração de lactato, a partir de que ponto esse lactato começa a ser acumulado de forma exponencial, evidenciando uma maior atividade da ressíntese de ATP por via anaeróbia lática. Então, já se fazia isso aqui há muito tempo, né, avaliar o limiar de lactato por essa concentração, só que eles viram que no comportamento da glicemia existia um que eles chamavam de limiar individual de glicemia, no qual ele coincide, então você consegue definir o limiar de lactato também pela glicemia, porque eles vão coincidir, eles vão acontecer na mesma intensidade. Então, por que isso acontece? Porque aqui, como eu comentei, você vai tendo contração muscular em intensidades menores, você, por via calciumodulina, você aumenta a captação de glicose, então a sua glicemia vai diminuindo. Porém, a partir de certo ponto, de certa intensidade, quando você aumenta a intensidade do exercício, você aumenta também a concentração de adrenalina, cortisol, GH e outros hormônios que eu comentei, que vão ser hiperglicemiantes. Então, você vai estimular a quebra de glicogênio, vai estimular a gliconeogênese e a sua glicemia vai aumentar. Então, você tem essa curva em U, mais ou menos, da glicemia, né? Ela começa diminuindo até certo ponto, chega no mínimo e depois começa a aumentar. E esse ponto da glicemia coincide com o limiar de lactato. Só trazendo essa curiosidade aqui para vocês e mostrando como se dá esse comportamento durante diferentes intensidades de exercício, né? E é interessante esse estudo aqui também, isso aqui na verdade são 2 estudos que avaliavam teste oral de tolerância à glicose em pacientes diabéticos tipo 2, comparando com o grupo controle, e esses pacientes diabéticos tipo 2 poderia ser sem exercício ou apenas 7 dias de exercício físico. Nesse caso aqui era exercício aeróbio, tá? Eu fui atrás de pesquisar qual tipo de exercício eles fizeram, era exercício aeróbio, e desses 7 dias, eram 3 dias o aeróbio controlado no laboratório, com eletrocardiograma, com analisador de gases, depois, mais acho que acho que eram 2 dias no laboratório, depois 3 dias caminhada, a pessoa só caminhava no parque, sem controlar a intensidade nem nada, por 30 minutos, isso a pessoa fazia sozinha, e depois mais 2 dias no laboratório de novo, avaliando eletrocardiograma e analisador de gases, né? E só com esse exercício aeróbio, o que eles conseguiram em apenas 7 dias de exercício físico? No teste oral de tolerância à glicose, o grupo controle sem diabetes tipo 2, obviamente, apresentou uma glicose plasmática menor, mas quando você compara os 2 grupos com diabetes tipo 2, o grupo com exercício teve um aumento menor da glicose plasmática do que o grupo sem exercício. E também nos níveis de insulina, o grupo sem exercício aqui teve uma resposta de insulina menor do que o grupo exercício aqui teve uma resposta menor de insulina do que o grupo sem exercício durante todo esse período, mostrando que a ação da insulina aqui estava melhorada. Então, eles precisavam de menos insulina para ter a mesma redução na glicemia. Então, a sensibilidade à insulina melhorou e a glicemia também aqui estava mais baixa, apenas com 7 dias de exercício. Então, aqui a importância de indicar o exercício para os pacientes de vocês. Ainda sobre dentro de tecidos que podem atuar como órgãos endócrinos, a gente tem o tecido adiposo, que dentro da fisiopatologia da obesidade vão atuar como órgãos endócrinos como? Quando você tem hipertrofia dos adipócitos, eles vão comprimindo esses capilares que vão passando aqui no meio. Essa compressão desses capilares aqui gera uma certa hipóxia nessas células. Essa hipóxia vai gerar morte celular desse tecido. Essa morte celular vai recrutar macrófagos M1, por exemplo, que tem uma característica de estimular maior produção de citocinas inflamatórias.
E essa produção de citocinas vai acontecer aqui, depois que houve essa morte celular e recrutamento de macrófagos M1, vai estimular a produção de interleucina 6, vai estimular a produção de outras citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, como resistina, vai diminuir a produção de adiponectina, que é uma adipocina anti-inflamatória. Então, dentro da fisiopatologia da obesidade, a gente sabe que o tecido adiposo pode funcionar como um órgão endócrino na medida em que libera essas adipocinas que atuam nesse quadro inflamatório crônico de baixo grau. Esse estudo aqui faz um apanhado geral das principais adipocinas, né? Ele é de 2004. Ele traz aqui para a gente as principais adipocinas e os efeitos dela, né? Então a gente tem aqui, como eu falei, TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, a gente tem interleucina 6, proteína quimioatrativa de monócitos, inibidor do ativador de plasminogênio e outras várias citocinas pró-inflamatórias liberadas pelo tecido adiposo, que mostra, né, até destacando o título do artigo, como que o tecido adiposo atua também como órgão endócrino. Além de que também mostrava receptores expressos no tecido adiposo. O tecido adiposo tem receptor de insulina, tem receptor de glucagon, de GH, de TSH, de GLP-1, tem receptor androgênico, receptor de interleucina 6, receptor beta e alfa-adrenérgico. Então, o tecido adiposo ele tem uma atividade muito alta quando a gente fala também da importância dele no sistema endócrino. Mesma coisa o tecido muscular esquelético. Então, o músculo também pode atuar como órgão endócrino na medida em que ele produz interleucinas, que quando são produzidas nesse local, são chamadas de miocinas, por serem produzidas pelo músculo, né? Então eu peguei essa imagem aqui, que eu acho maravilhosa, ela do Severson e do Pedersen, de 2020, então é um artigo bem recente, que avaliou as principais interleucinas e as funções delas, né? Então a gente sabe que a interleucina 6 tem um papel importantíssimo, e o interessante é que quando ela é produzida no tecido adiposo, ela tem uma ação pró-inflamatória, e quando ela é produzida no tecido muscular, ela tem principalmente uma ação anti-inflamatória, o que ela resulta de uma inflamação aguda e resolutiva, que diferente da inflamação da obesidade, que é uma inflamação crônica e de baixo grau. Né? Então, a gente tem o papel da interleucina 6 aqui, por exemplo, na redução do apetite, na diminuição da adiposidade visceral, no aumento da lipólise, no aumento da expressão de irisina, que a gente sabe que tem um papel importante no processo de Browning do tecido adiposo, né, que é você aumentar o número de mitocôndrias, fazendo o tecido adiposo branco se tornar tecido adiposo marrom. Papel da interleucina 6 na melhora da imunidade, na melhora da sensibilidade à insulina e captação de glicose. Então, a gente tem várias ações aqui, principalmente da interleucina 6, né, mas tem outras miocinas, mas destacando principalmente essas, né. A irisina também aparece aqui em alguns momentos, porque ela estimula, por exemplo, o aumento do fator neurotrófico derivado do encéfalo, que vai estimular a neurogênese e sobrevivência de neurônios lá no encéfalo. Então, esse BDNF aqui também estimulado pela contração muscular tem um papel importante na proteção do sistema nervoso. E a irisina, que eu também quero destacar, porque, como eu comentei, ela tem um papel importante, porque ela vai estimular a ativação de uma proteína chamada de domínio de fibronectina tipo 2, contendo a proteína 5, que, por sua vez, vai estimular a proteína chamada de UCP1, que é a proteína desacopladora mitocondrial. Essa proteína desacopladora mitocondrial vai fazer, entre aspas, né, com que vazem mais prótons H+, lá na cadeia transportadora de elétrons, aumentando a termogênese, aumentando a produção de calor lá no tecido adiposo. Então, vai aumentar também a expressão de mitocôndrias no tecido adiposo branco, transformando em tecido adiposo marrom. E aí, só trazendo mais uma função importante da interleucina 6, na captação de glicose, por exemplo, e na oxidação de gordura. Então, por diferentes vias aqui, por exemplo, por via da AKT ou proteína quinase B, a interleucina 6 aumenta a captação de glicose, o que é importante, como eu comentei, por exemplo, no paciente diabético tipo 2 e tipo 1, no paciente diabético tipo 2, porque isso pode diminuir a dose que ele utiliza de hipoglicemia antioral, e no paciente diabético tipo 1, porque isso pode diminuir a quantidade, né, a dose que ele usa de insulina exógena, né? Então, esse aumento da captação de glicose é importantíssimo. E aqui também, por exemplo, via AMPK, via adenosina monofosfato ativado por proteína quinase, a gente tem o aumento da oxidação de gordura também, estimulado por interleucina 6. Então, quando ela é produzida no músculo, ela atua como miocina anti-inflamatória, que vai atuar em diferentes vias aqui dentro do quadro de diabetes, de síndrome metabólica, que vai diminuir a adiposidade visceral, vai aumentar a captação de glicose, dentre outras inúmeras funções que a interleucina 6
possui, né? Aqui uma tabela do livro do Powers, que resume basicamente a maior parte do que eu falei aqui com vocês em relação aos hormônios, a sua ação, o que estimula a produção desses hormônios, aos fatores controladores e, principalmente ali no final, né, vem aqui o efeito que ele tem no exercício físico. Então, isso aqui é só para resumir, né, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, então isso aqui é só para resumir aquilo que eu falei, não vou passar por isso de novo, mas aqui tem os hormônios da hipófise posterior, da tireoide, paratireoide, córtex suprarrenal, tem até alguns hormônios que eu não comentei aqui durante a aula, como, por exemplo, calcitonina, né, porque aqui você vê que, por exemplo, calcitonina não se sabe ainda exatamente qual que é a função dela durante o exercício, então tem alguns hormônios que eu pulei, porque eles vão ser menos importantes na manutenção dessa relativa homeostase durante o exercício, tá? Então, vou disponibilizar essa tabela para vocês aí, para também facilitar esse entendimento da ação dos principais hormônios durante o exercício. Também, os hormônios pancreáticos, gonadais, os hormônios gonadais, por exemplo, não entrei muito aqui, porque eles têm... eles têm uma importância mais a nível crônico, né, nas adaptações em relação ao exercício, mas menos importância na mobilização de substratos energéticos, controle da osmolaridade, nas respostas fisiológicas agudas do exercício. Aqui está a bibliografia e as referências bibliográficas que eu usei. Deixo aí também os meus meios de contato, caso queiram entrar em contato comigo, caso não queiram pedir algum desses artigos, caso não queiram trocar ideia, conversar sobre isso aí. E queria agradecer a atenção de vocês, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma para a gente ter essa conversa sobre o sistema endócrino, sobre atividade física. E tô aberto aí à discussão, a perguntas, aos comentários de vocês, beleza? Foi ótima a aula, Nathan. Obrigado, Lívia. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pode perguntar aí, pessoal. O chat não está funcionando, mas pode ligar o áudio aí e perguntar. Comentários, críticas também. Estou sempre aberto a críticas, pessoal, sem problema nenhum. Acho que foi muito boa a aula, deu para entender direitinho, você explicou todos os sistemas e tal. Eu gostei. Obrigado, Natália, obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Uma coisa também, eu deixei ali meus meios de contato, tá? Vocês podem conversar comigo lá pelo Instagram, pelo e-mail, tá bom? Tô sempre aberto aí para a gente trocar essa ideia. Bom, acho que ninguém tem nenhuma pergunta. Só queria agradecer, Nathan, pela ótima aula que você deu. Com certeza eu vou chamar você próximas vezes, futuras vezes. Obrigado, Lívia. Agradeço demais o convite. Não sei se... O professor, quando não vê pergunta, às vezes até assusta, né? A gente não sabe se é porque a aula foi boa e não ficou dúvida, ou se porque a aula não cumpriu o papel e às vezes não conseguiu gerar as dúvidas necessárias ou algo assim. Às vezes a questão do chat também, às vezes o pessoal queria mandar no chat ou coisa assim. Mas espero que, uma mensagem geral aqui, espero que todo mundo tenha entendido, né, essa importância do exercício físico e principalmente da atuação conjunta, né, do profissional de educação física com o profissional da medicina e que a gente possa manter essas relações profissionais aí, que isso seja mais fomentado, né, em prol do bem dos pacientes, dos alunos, dos clientes nossos, né. Mas foi ótima a aula. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado, então, pelo convite, Lívia. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, tá bom? Essa gravação aqui, né, eu deixei meu Instagram ali, eu vou disponibilizar no canal do YouTube também, que eu tenho. E meu canal do YouTube está lá no link da bio do meu Instagram. Então, se às vezes quiserem retomar alguma coisa da aula, eu vou deixar lá também. Podem entrar em contato comigo também, que eu posso mandar os slides, posso mandar os artigos para vocês. E é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. E espero vê-los mais vezes por aí. Beleza? Grande abraço. Obrigada, boa noite. Valeu, gente. Boa noite.